Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. A Glenda fala aqui sobre crime de legítima defesa da honra. É maravilhoso ela ter trazido isso, porque esse é mais um assunto que as feministas locupletam, assim, e dizem ser as grandes baluartes da justiça. As feministas defendiam o crime, defendiam legítima defesa da honra. Defendiam assassinato. Vou dar um exemplo muito claro disso. Na Tércia, que era uma feminista muito famosa no Brasil, que era uma grande líder feminista, ela defendeu uma outra feminista chamada Silvia Serafim, que assassinou o irmão do Nelson Rodrigues. Não sei se vocês lembram do Nelson Rodrigues, do grande dramaturgo. O pai dele tinha um jornal e ele tinha 2 filhos, né? O Mário, se não me falha, o Roberto e o Nelson Rodrigues. Nesse jornal chamado A Crítica, foi publicada uma crítica moral ao divórcio, ao desquite da feminista Silvia Serafim. O que a feminista Silvia Serafim fez? Entrou no jornal, armada, e deu 3 tiros no irmão do Nelson Rodrigues. Assassinou. Ela foi absolvida. Qual foi o argumento da absolvição da Silvia? Ela usou a legítima defesa da honra. Veja bem, o crime de legítima defesa da honra era aceito pela maior parte da população e não servia como dispositivo do homem contra a mulher. Porque as mulheres podiam usar esse mesmo argumento em sua própria defesa. Aliás, um homem podia usar esse argumento em sua própria defesa para acabar com a vida de outro homem. Que foi o caso do Euclides da Cunha. Todo mundo conhece o Euclides da Cunha, super famoso. O Euclides da Cunha, se vocês não sabem, ele foi assassinado num duelo por causa de um crime vinculado à honra. Tinha um milico lá, um militar que estava dormindo com a mulher dele. Ele foi tirar satisfação desse militar, desafiou o cara para um duelo, morreu. Depois o filho do Euclides da Cunha desafiou o mesmo cara, morreu também. Os 2 foram assassinados. Qual foi a defesa dele? Legítima defesa da honra. Então, o argumento de legítima defesa da honra servia para proteger tanto mulheres quanto homens contra crimes cometidos contra homens ou contra mulheres. Como é que a Glenda nos diz hoje que as feministas acabaram com isso se a Ana Tércia da Cunha, uma líder do movimento feminista no Brasil, era a advogada da Serafim e usou esse argumento para conseguir absolvição no júri? E outras feministas da época, como Berta Lutz, e outros progressistas da época, como Chateau, super apoiaram a Silvia, dizendo que não, tudo bem, ela tá super certo ela ter matado o carinha lá, porque o cara publicou uma notícia de um jornal contra ela. Então, veja bem, o feminismo, ele tem com recorrência esse comportamento. As feministas fazem isso com recorrência. Pegam uma evolução que já vinha sendo debatida, ou por liberais, ou até por conservadores, como é o caso do voto, depois a gente vai voltar nesse assunto. Diversos países onde os conservadores apoiaram a mudança na legislação em favor do voto feminino por motivos conservadores. Então as feministas com recorrência fazem isso. Elas cometem esse anacronismo, que eu sei que não é o hábito da Glenda, ela é uma excelente debatedora, mas você pegar hoje, o momento de hoje, onde todos são absolutamente contra esse conceito do crime cometido e depois a absolvição vinculada ao legítima defesa da honra, todo mundo hoje é contra, se popularizou esse conceito, e achar que lá na época em que isso acontecia, lá em 1929, se não me falha a memória, esse crime foi cometido um dia depois do Natal. Imagina isso, a feminista mata seu filho um dia depois do Natal e é absolvida alegando legítima defesa da honra. Então, tanto no caso do estupro, quanto no caso de legítima defesa da honra, não é verdade que todas as feministas estavam vinculadas a isso, não é verdade que só o feminismo fala sobre isso. Desculpa, eu falo demais, né? Foi. Edu? Foi. Pode ir. Eu confesso que eu não tô com pressa de sair dessa rodada aqui. Ai, desculpa. Tá de boa pra É que ti? eu tô falando rápido porque eu não sei o meu tempo, não tem placar. Tá ótimo pra mim. Tá, primeiramente, eu reitero em relação ao que eu comentei anteriormente, eu realmente não entendo porque que a Ana tem essa insistência de não reconhecer alguns frutos bons do feminismo da mesma forma que ela reconhece os frutos bons do conservadorismo. Eu considero talvez uma certa implicância com o feminismo, e eu não estou aqui me colocando como uma advogada do feminismo ou de todas as feministas e de todas as atrocidades que eventualmente elas devam ter defendido. Tanto é que nós temos inúmeros casos de conservadores que defenderam também a manutenção do apartheid na África do Sul. Nós temos casos de conservadores que também se posicionaram ainda a favor da manutenção da Jim Crow. Nós temos também conservadores que defenderam a manutenção da escravidão no Brasil. Mas eu não estou dizendo que o conservadorismo é
em essência, um defensor da discriminação racial, que em essência ele é defensor de injustiças raciais, que ele é defensor da manutenção de uma condição de submissão da mulher diante da sociedade, ou de perseguição, ou de uma execução sumária contra LGBTs. Eu não considero que o conservadorismo é isso. Muitíssimo pelo contrário. Como eu já falei anteriormente, eu sou uma admiradora de inúmeros autores e teses conservadoras. Só que, por algum motivo, a Ana, ela não consegue reconhecer que, embora, como eu já falei anteriormente, nós possamos ter compartilhado determinadas causas com outros grupos, o feminismo ele foi um pioneiro e um catalisador de determinados assuntos e pautas. Outra coisa, ela comentou da Berta Lutz. Ah, porque a Berta Lutz ela apoiou o crime de honra do passado. Bem, mas a gente tá falando de uma feminista de primeira onda. Os valores culturais desse período eram outros em relação à segunda onda, que foi quando começou essa discussão acerca de não haver legitimidade em defesa da honra. Primeira onda foi uma determinada defesa, a segunda onda foi outra, em que houve realmente um aprofundamento de determinados assuntos, inclusive sobre o assédio sexual, inclusive sobre o estupro marital. Outra coisa, ela comentou sobre o estupro marital, de que havia, enfim, uma permissividade dentro do casamento sobre o estupro que foi entendido dessa forma, né? Que as feministas, elas entendem dessa forma. Não, a questão é que esse aspecto, ele é muito relevante em relação aos valores culturais que estavam estabelecidos nesse período. Existia o conceito sobre dever conjugal. Entre os deveres conjugais, significava que o homem tinha que prover para a mulher, e a mulher, ela deveria também fazer sexo com esse homem. Ambos. E manter também relações que proporcionassem filhos e descendentes. Esses eram os deveres conjugais. Independentemente da mulher querer ou não. Então, veja que esse tipo de vagueza acerca dos deveres conjugais possibilitavam, alternativamente, interpretações que legitimavam essas violências relativizadas dentro do casamento. Então, pode ser que no período em que essas leis foram concebidas tivessem tido realmente as melhores intenções, baseado nas melhores teses, com os melhores sentimentos. Mas se não há realmente uma especificidade dentro dessa lei, as pessoas interpretam como elas querem, além de que não há uma legitimidade social e cultural se colocando contra esse tipo de ato. Tanto é que existem ainda, assim, inúmeras pessoas que consideram que determinados atos dentro do casamento, eles são necessariamente aceitáveis, porque afinal, é um casal. Afinal, essas pessoas, elas aceitaram implicitamente determinadas atitudes mútuas dentro do casamento. Portanto, se um homem insistir em fazer sexo com a esposa e ela resolver reclamar em relação a isso, talvez, enfim, fazer uma denúncia, algumas pessoas vão dizer, mas vocês são casados? Naturalmente, ele tem direito sobre você e tu também tem direito sobre ele, certo? Então, assim, vamos considerar que tudo isso era estabelecido em um período muito anterior ao nosso, em que hoje nós entendemos como inaceitável. No período em que essa lei ainda estava em vigor, as pessoas entendiam naturalmente que sim, a mulher tem o dever conjugal de fazer sexo com o seu marido. E o marido também. Tudo bem, mas a gente tem que considerar outros aspectos de natureza biológica também, que essa é uma coisa que você gosta de falar bastante, que é uma coisa que eu também assumo. Existem diferenças biológicas entre homens e mulheres, por exemplo. O homem tem muito mais testosterona do que a mulher. Portanto, ele tem muito mais desejo do que ela. O homem, sexualmente, ele é muito mais disponível e acessível aos desejos de uma mulher, certo? Porque ele tem muito mais vontade do que ela. Naturalmente, ele vai exigir fazer mais sexo com essa mulher do que o que essa mulher vai exigir fazer sexo com ela, certo? Além de que, enfim, mesmo em casos em que havia casamento, algumas pessoas, né, acabavam enxergando com maus olhos uma mulher que gostava realmente de fazer sexo, inclusive com o seu próprio marido. Mas o meu ponto é que, se os homens, eles têm um capital erótico muito mais baixo, muito mais acessível, por quê? Porque ele tem mais testosterona, ele vai exigir sim, ele vai querer, ele demanda mais sexo do que a mulher. E um homem, ele é mais alto, ele é mais forte, ele tem mais desejo e, portanto, naturalmente, ele vai ter sim uma maior disposição de fazer sexo com essa mulher. E nós também temos que considerar os aspectos naturais e evolutivos de como é muito mais traumático uma mulher ser tocada por um homem desconhecido ou até mesmo em relação ao seu próprio marido do que uma situação inversa. Eu posso passar a mão nas partes íntimas de um determinado homem desconhecido e ele não vai se sentir tão traumatizado e mal em relação a isso, tanto quanto
eu vou me sentir na mesma situação, em que eu vou me sentir ameaçada, humilhada, degradada, em uma situação que, infelizmente, eu nunca mais vou poder recuperar a situação anterior, antes de eu ter sido abusada. Então, veja que, embora, em termos igualitários, existia, sim, esse direito mútuo sobre o homem e a mulher, inversamente, na prática, a gente sabe que os efeitos de um toque indesejado para uma mulher é muito mais grave, e que o homem, ele tem muito mais desejo devido à testosterona e demanda muito mais da sexualidade da mulher do que inversamente. Além de que ela tem muito menos possibilidades de se defender, de se posicionar contra, ainda mais considerando o tipo de cultura estabelecida no passado, em que havia, sim, aquele conceito sobre deveres conjugais e, portanto, de relativização do estupro. Porém, eu reitero que não significa que outros movimentos não poderiam ter desenvolvido acerca disso, mas fatalmente foram as feministas que realmente se debruçaram sobre esses assuntos a respeito da relativização. Outro momento sobre essa questão da defesa legítima da honra. Bem, eu não estou aqui, mais uma vez, para defender o posicionamento de feministas do passado. Eu sou contra, simples assim. Se existiram feministas do passado que apoiaram determinadas mulheres, que foram e assassinaram determinadas pessoas com esse mesmo tipo de justificativa, sinto muito, eu sou contra e evidentemente, da mesma forma que o conservadorismo, ele se atualiza e ele se adapta ao longo das décadas, a mesma coisa acontece com o feminismo. Existem inúmeras teses de feministas que eu discordo, existem outras que eu concordo, existem atitudes de feministas que eu concordo e outras eu discordo.